Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o promotor do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente Natural e da Ordem Urbanística de Cuiabá, Gerson Barbosa. E faz tempo que eu estou pedindo para a produção do programa essa entrevista com o promotor Gerson Barbosa, porque li suas entrevistas em outros veículos de comunicação e acho que o assunto é importante demais para a gente não dar sequência nesse assunto que o senhor levantou em tão boa hora e que pode ainda representar a salvação de grande parte do meio ambiente aqui na capital de Mato Grosso. Promotor Gerson Barbosa, um prazer enorme tê-lo aqui, mas nós vamos falar sobre o projeto Água para o Futuro, que é o que vocês estão defendendo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Acho que é interessante esses esclarecimentos para a população. Fico muito feliz e tentaremos informar a todos o que temos feito ultimamente. Promotor, o senhor deu uma entrevista já na imprensa e é isso que a gente queria detalhar nesta entrevista, que Cuiabá tem mais de 100 nascentes. E que eu pergunto, essas nascentes podem ser recuperadas? Há algum projeto para recuperar essas nascentes? E se elas já estão identificadas? Veja bem, nós fizemos algo que em termos de Brasil não existe. Fizemos a identificação remota por nascente, com a base de dados, a hidrografia, modelo digital de elevação. Então, em laboratório identificamos bem mais que isso, identificamos mais de 300 nascentes, mas confirmadas nós temos 165. Leia-se, aquelas que chegamos lá e encontramos água, confirmamos. Então há a possibilidade de nós já termos aterrado mais de 50% das nascentes de Cuiabá. E com relação a essas aterradas, a gente não pode dizer que conseguiremos recuperar, porque você pode tirar um prédio, o aterro e não ter mais água. Já aconteceu da MT10 e vários locais de nós levarmos pelo método direto, ou seja, um caminhão, né, para arrancar o aterro e conseguimos ver o solo hidromórfico e saiu água, graças a Deus. Mas já aconteceu de a gente não conseguir mais encontrar água. Então nós temos 165 identificadas, ou seja, nascentes que não podem ser questionadas, são nascentes, e dessas 2% apenas estão preservadas. Muitas estão contaminadas, outras por resíduos sólidos, esgoto, mas essas 165 a gente consegue recuperar, as outras não sabemos. O grande problema é que são 4 equipes, né? O Ministério Público trabalha, tem à noite, de manhã, são 4 equipes, geologia que identifica, hidrogeologia que confirma, fauna e flora que caracteriza, vê a vegetação, os animais que existem naquela nascente. Fazemos a caracterização científica. Muitas vezes a primeira equipe vai e identifica, quando a outra equipe chega já está aterrada a nascente. Há um descaso, um desmando, uma ineficiência, uma incompetência e, por que não dizer, até um estímulo para que se degradem as nascentes aqui em Cuiabá, infelizmente. Promotor, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: essas nascentes todas, obviamente, elas vão desembocar nos córregos de Cuiabá. Tem ainda, pelo menos canalizados, uma porção de córregos. Eu não sei quantos são no total, eu não sei se tem esse levantamento, mas o grande problema dos córregos, aqueles que ainda existem, são que eles se transformaram, na verdade, em grandes canais de esgoto, de escoamento de esgoto para o Rio Cuiabá, para as estações de tratamento. O Ministério Público não pode agir firmemente contra esse tipo de dano, de permitir que o esgoto das edificações urbanas seja jogado diretamente nos córregos? O Ministério Público, pela minha promotoria, está agindo firmemente. Pelo menos 2 ações. Estamos questionando um decreto que possibilita, esgoto na rede pluvial, mas além disso, esse decreto é estadual ou municipal? É do decreto do Mauro Mendes, né? Mas ele teria tempo para acabar. Eu entendo até que ele não está mais em vigência. Mas pior que isso, pior do que esse esgoto, porque esse esgoto pode sair. A resiliência é uma coisa fantástica. Você tira o esgoto, daqui a pouco tem peixes lá, tem animais.
pior problema é a canalização de córregos. Quer dizer, você mata o córrego, você canaliza o córrego para ocupar as margens, não há interesse público nenhum aí. Por exemplo, para moradia, cria-se, o gestor competente e decente cria loteamentos urbanos, né, populares, para a população de baixa renda, é uma obrigação constitucional dele, não dessa forma populista, inconsequente, de se admitir, ou por ação ou por omissão, que se morem, né, que se ocupem a área de preservação permanente. E com relação ao que você perguntou, eu tenho pelo menos duas medidas. A mais importante de todas, firmei um termo de ajustamento de conduta com a atual Águas Cuiabá, né? Ela inclusive exigiu um seguro para cumprimento desse termo de ajustamento de conduta na gestão do Mauro Mendes, né, na gestão passada, né? E duas situações. Primeiro, proibindo a canalização. O TAC prevê expressamente proibir a canalização em Cuiabá. E segundo, eles serão obrigados a, em 18 meses, aplicarem 204 milhões de medidas emergenciais em Cuiabá, ou seja, tirar o esgoto do córrego. E em 7 anos, 1,4 bilhão. É muito dinheiro. Eu desconheço uma capital do Porto de Cuiabá que tenha. E daí a garantia que nós temos é o que? É Santander, Votorantim, é um grupo que tem dinheiro. Bancos, que, né? Na pior das hipóteses, eu tenho que executar, né? Diferente da situação que eu tinha que executar uma Galvão. Se eu eventualmente resolvesse firmar um TAC, executar uma Galvão que está em recuperação judicial e que apenas retirou o nosso dinheiro para tentar se salvar e não aplicou onde deveria. Então, só que a minha preocupação é que daqui a pouco a concessionária faça a obrigação dela, retire o esgoto, mas não tem mais córrego, tem só água correndo, porque o córrego não é apenas água, né? Já é alguma coisa, obviamente, você preservar as nascentes, mas ele tem vida. Você chega numa nascente, numa PP, pelo menos 5 há o controle climático, há o microclima, a biodiversidade, a própria vegetação que segura, que mantém a quantidade e qualidade da água. Então há várias funções ambientais dessa área de preservação permanente e do recurso hídrico em geral, né? Quer dizer, então a gente tira o esgoto, mas não vamos ter mais córrego. Nós tínhamos mais de 50, hoje temos em torno de 28, todos poluídos, e se assim continuar, daqui a alguns anos não teremos mais córregos. Estão canalizando todos os córregos, ocupando todos os ATP. Existem 28 córregos. Mais ou menos, não é nós cuidamos das nascentes, mas obviamente a gente tem que fazer esse levantamento em torno, não posso afirmar, mas peraí, Mauro, vamos dar uma prioridade aqui para o ouvinte. O Carlão tá ligando aqui, ele quer fazer uma pergunta para o telefone. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia. Você fala de onde, Carlos? Meu nome é Carlos, sou do residencial Vanto de Freitas. Residencial? E aqui, na região nossa, tem uma área que foi invadida, que é uma área de APP, área verde e uma área comunitária, no qual parece que, eu não sei se o presidente do bairro, alguma autoridade, fez uma denúncia na promotoria por Gerson. E já faz 5 anos e nada. E hoje, se vocês passarem por ali, tem casa sobrado, tem casas que valem mais de 100 mil reais. Para quem precisa de uma indústria do grilo, né? Como disse, tá um ano uma casa de 100 mil reais. Se alguém duvidar, pode pedir para a reportagem ir lá em loco fazer uma reportagem. Eu gostaria de saber como que está o andamento disso aí, que tem mais de 15 anos, 5 anos, perdão. Previsão, se retira, se não retira, porque eles estão rindo da nossa cara. Muito obrigado e quero parabenizar você e a Antena pelo programa. Tá, muito obrigado, Carlos. Obrigado pela audiência. O promotor Gerson Barbosa, o senhor identificou aí onde que é essa área? Sim, Vantuíl de Freitas, uma invasão. O que acontece? Nós temos aí mais de 40 ações civis públicas para retirada de invasores, porque existe uma quadrilha organizada, é uma verdadeira quadrilha que se organiza e como o ouvinte disse, às vezes casas enormes, sobrados, né, com carros de luxo na garagem, quer dizer, vem essa quadrilha do primeiro combate, né, como se diz, amansar o grilo. E depois vende aqueles lotes, vão sendo vendidos. Quando você chega lá, primeira dificuldade para identificar os invasores, e depois quando conseguimos já fica uma situação aquilo que eles mais adoram, né? Situação consolidada. Eu entendo que não há situação consolidada na invasão de APP. Inclusive, há mais de 20 anos invadiram o Rio Cuiabá, lá perto da Copa Mil. Eu entrei com ação e quero a retirada de todos eles.
Então, é o entendimento dos tribunais superiores, o controle ecológico, né? O meio ambiente necessita dessas áreas de preservação permanente. E no Vantuil, agora falando do Vantuil do Freitas, salvo engano, posso estar equivocado, mas é uma dessas que já tem ação, já tem decisão judicial, e aí estamos esbarrando num grande problema. Eu já, inclusive, levei ao conhecimento do prefeito a insatisfação do Ministério Público e do próprio juízo, decisões que não são cumpridas, não sei o motivo. Creio que por ineficiência e incompetência do município, inadmissíveis. Ou seja, você tem adesão para retirada das pessoas e não há um esforço do município, né, para que isso aconteça. Então, primeiro, ele já foi omisso em não adotar as providências para evitar a evasão. Quando há adesão judicial, ele não cumpre essa adesão judicial. Então isso é algo muito grave, está precisando de mais eficiência, senão nós chegaremos daqui a 3 a 5 anos, Cuiabá vai estar realmente em uma grande crise hídrica. E lembrando, se alguém pensa que não, o próprio Silva Freire, há mais de 20 anos, ele falou: não impermeabilizem o subsolo do Miguel Sutil, né, numa poesia dele, e está aí falando, o exemplo está ali, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós vemos hoje, São Paulo, que tem 400 bilhões por ano, não consegue resolver o problema da crise hídrica. Silva Freire tem uma tese que não podia ter o crescimento vertical aqui no corredor do CPA, porque aqui é o corredor dos ventos, que vem de Chapada dos Guimarães. Ele era um defensor do meio ambiente, além de tudo, de poeta. E ele, como se diz, ele teve essa visão. Hoje nós vemos aí Brasília com poder político e econômico que não consegue conter a crise. Por quê? Fizeram isso que nós estamos fazendo. Fizeram o que São Paulo fez. Impermeabilização. Retirada da APP, canalização de córregos, aterramento de nascente, infelizmente, só que nós não temos 400 bilhões igual São Paulo, e São Paulo não está resolvendo o problema. Como eu disse, nós temos um privilégio que transformamos em maldição. São Paulo, com todo o dinheiro dele, está lá o Tietê, que eles não conseguem resolver, né? Não, e principalmente... E estão gastando, todo ano gasta dinheiro lá com o Tietê e não resolve. Não é só Tietê, eles não conseguem conter a crise hídrica, eles estão em crise hídrica, chove, tem água. Aí, e até para a população entender, nós pode ficar um ano e meio sem chover, não falta água em Cuiabá, porque as nascentes, elas alimentam os córregos menores, os córregos maiores, rio, vai sem a estação de tratamento de água e distribui a água para a população. Simples assim, é um sistema superficial de abastecimento que funciona ainda aqui, que tinha em São Paulo. São Paulo, me contaram alguns paulistas, teve uma época que não tinha caixa d'água, era água 24 horas por dia. Entendeu? Há pouco tempo. E agora eles nem sabiam o que era uma caixa d'água cisterna. Isso pessoal de São Paulo me contando em audiência. Então, esse sistema superficial, ele funciona adequadamente. Ele ainda está funcionando. Mas se a gente não conter essa degradação, nós entraremos na crise hídrica como São Paulo. Mas, promotor Gerson Barbosa, eu tive aqui uma ideia, até fiz comentários sobre a entrevista que o senhor deu anteriormente para uma outra emissora de rádio ou de televisão, sei lá, comentando o seguinte: estão identificadas essas nascentes. Tem uma no Cospó do Ouro, tem outra aqui no Boa Esperança, tem outra ali no residencial XYZ. Estou citando aqui aleatoriamente. Essas nascentes estão identificadas. Por que não pegar isso, montar um projeto de lei na Câmara de Cuiabá para regular a questão do uso do solo e para concessão de estabelecimento de habite? Essas áreas aqui estão impedidas de serem autorizadas pela prefeitura. E nós temos, veja bem, nós temos 4 vereadores do PV. Será que os vereadores do PV não se interessam por isso? Mas eu tenho a impressão, Antero, que lei já existe proibindo a ocupação de APPs. Não, pois é, mas já que estão identificadas, especificar as 165 identificadas. Especificar essas aqui, não tasca a mão, pronto. Pode ter uma lei genérica. Mas eu acho que podia partir aqui pro particular e resolver o problema. Quer dizer, tentar resolver o problema. Na verdade, Antero tocou num ponto nevrálgico interessante. Foi com muita felicidade que eu recebi um projeto de lei parecido dos vereadores. Os vereadores estão mais preocupados com o assunto do que o próprio Poder Executivo Municipal. Os vereadores, já apresentei o projeto para eles. Você pode dizer quais vereadores? Pode dizer. Então, são os do PV. Eu não sei partido. Tá, entendeu? Não, mas nome, não lembro. Aí não.
Ai, meu Deus. Não, então tudo bem. Então, não, eu quero lembrar o nome dele. O que entregou, que foi lá, ele mais 3. O nome dele, Dilemário Alencar. Tá. Dilemário Alencar. Não sei nem de que partido. Eu sou péssimo. Não, Dilemário Alencar, tá bom. Porque o importa pra mim, vereador, tem que cuidar dos interesses da capital, né? Então foi o Dilemário, um projeto muito bom. Nós estamos analisando, toda a equipe do projeto estamos dando as contribuições e vamos devolver esse projeto para ele. Ele vai, essa tua sugestão é muito interessante, que esse projeto ele vai ajudar, mas precisa do Poder Executivo. O Poder Executivo está extremamente ineficiente, infelizmente. E olha que o secretário de Meio Ambiente é um homem bem intencionado, é ex-presidente do CREA. O problema está na Secretaria de Ordem Pública. Ela que exerce a fiscalização, ela que tem os fiscais. Ela que faz o papel da polícia, né? Ela que faz o exercício do poder de polícia. Inclusive, ela está muito ineficiente. Mas eu vejo assim, o problema é do município, é de todos. Envolve procurador, prefeito, Secretaria de Meio Ambiente, etc. Mas o papel crucial é da SORP, Secretaria de Ordem Pública. Agora eu gostaria de saber, o senhor falou aí da questão da recuperação dos córregos, que é um assunto que interessa para todo mundo, principalmente para aquelas regiões onde o córrego já foi canalizado, já existem vias, já existem prédios, mas as pessoas sofrem muito com o mau cheiro, sofrem muito com ver aquela água correndo, que não é água, é esgoto. Ver o esgoto, tem lugares como, por exemplo, no 8 de abril, que você vê o esgoto caindo dentro do córrego, né? Enfim, Mané Pinto, Barbado, né, que são os córregos mais importantes. Existe assim um esforço no sentido de impor a recuperação, de terminar, não se colocar mais o esgoto. O senhor falou que acabe a água de Cuiabá agora, vai fazer essa retirada do esgoto dos córregos. Isso não pode melhorar bastante a questão ambiental? Não é possível que de alguma maneira a vida volte aos córregos? Até porque o senhor é cuiabano, Gerson? Eu estou aqui, eu me considero, né? Tenho o título, sou cuiabano por decreto, como disse, o título de cidadão, mas eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Né? Eu estou aqui desde 1980. Eu nasci aqui, eu pesquei na prainha. A gente pegava lambari na prainha. Pegar lambari. É um verdadeiro despautério que fizeram atrás do show dos passos. A gente pegava lambari, mas enchia a bacia de lambari e ia comer lambari frito lá no vovô, na casa do vovô Antero. E isso pode acontecer hoje. Se mudar essa projeto de esgoto, dentro do que o Mauro perguntou, vai devolver a vida a esses córregos? Infelizmente não. Em muitos casos sim, mas por exemplo, você pega 8 de abril, canalizaram, ela vai ter água, vai se colocar um coletor tronco, coletar todos os esgotos. Isso acontece por causa das invasões. Quer dizer, se você resolver vou levar a cabo um empreendimento, você vai ter que ter aqui tem água, aqui tem esgoto, o esgoto sai daqui, a disposição final do esgoto, etc. Invasor não, ele vira as costas pro córrego ou pro rio e joga o esgoto dele lá. Então é um absurdo, não contendo as invasões, gera tudo isso. Aí agora, o que acontece? Põe-se um coletor tronco, só que a parte mais bonita do córrego, que era aqueles 30 metros que deveriam estar preservados, já cimentou. Mas aí pelo menos teremos água corrente, talvez por assim plantas dizer, aquáticas, águas correntes não limpa, né? Não é água com esgoto. Agora eu não descarto a hipótese, como eu disse, eu tenho uma teoria que não há interesse público nessa canalização. Isso é medidas populistas, né? Quer dizer, a incompetência do Poder Executivo faz que depois ele canalize porque deixou invadir. Então canaliza porque tem muito esgoto. Sendo do contrário, tem muito esgoto, tira o esgoto, tá fedendo. Então, a população que fez aquele mau cheiro, então que aguente esse mau cheiro até retirar. Então é retirar, né? Senão daqui a pouco nós vamos ter que canalizar o rio Cuiabá. Então, quer dizer, é um absurdo. Então, na verdade, agora respondendo a tua pergunta, é possível sim. Primeiro, parar com essa canalização e aterramento de nascente, totalmente. E a gente nota, eu fico muito feliz, hoje tem empreendedores, né? 2 ou 3 empresas grandes de Cuiabá que vão lá na sala do projeto para saber, olha, eu tenho um terreno aqui, se tem nascente, se não tem, se tiver eles já descartam o empreendimento, quer dizer, preocupados com isso. Então a gente fala, os empreendedores, não é bem assim, entendeu? Mas essa é uma posição nova, preocupado, né? Mas essa é uma posição nova. Tem mais um ouvinte aqui.
Tem mais um ouvinte aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Vamos ver quem é. Bom dia, Antero. Bom dia a toda a equipe da Capital FM. E bom dia também ao entrevistado aí. Não me lembro o nome. Aqui é o Gervásio Leite. Eu estou morando atualmente na Várzea Grande, mas eu morei ali no Alto do Cochipó, em Cuiabá. E o Alto do Cochipó é um bairro conceituado. E surgiu um grilo do ano passado para cá, no centro ali quase à beira da estrada do Moinho. Eu tenho muito contato com aquilo ali e ficou um negócio meio esquisito ali. Tem uma nascente bem ali, que eu já morei no Alto do Cochipó, bem ao lado dessa nascente. Gostaria de saber do entrevistado aí, se ele sabe de alguma coisa disso aí. Estão querendo que o senhor saiba das nascentes do Alto do Cochipó. Salvo engano, no Alto do Cochipó existem 2 nascentes e existe também uma ação civil pública por invasão lá nas proximidades. Salvo engano, eu precisaria estar com esses dados. Deixa eu questionar uma coisa. O senhor falou, os empreendedores estão preocupados hoje, porque há uma atitude do Ministério Público confrontando isso. Mas a maioria dos empreendimentos imobiliários, além das invasões, também foram liberados empreendimentos imobiliários em áreas que são absolutamente impossíveis, né? Sob o ponto de vista ambiental. Então houve um descaso ao longo da história. A própria Prainha, o que aconteceu com a Prainha é um retrato, né? Hoje tem um córrego soterrado, não é soterrado não, ele passa ainda, dá para canalizado. E a nascente da Prainha está aterrada, né? A nascente da Prainha como é que esse perto da Concil sobrevive? A nascente da Prainha é onde? Ali perto da Concil. Tá. Do bairro Concil. Tem aterrado uma parte supermercado, tem o supermercado e um posto que inclusive canalizaram. Eu acredito que até para dar mais espaço para esses empreendimentos, quer dizer, não vejo interesse público. E aí mais à frente tem a nascente. Tem uma nascente também na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas o próprio padre nos procurou interessadíssimo em ele quer recuperar aquela nascente e já está adotando providências para isso. Cai de perto da Teresa Lobo. Exatamente, lá mesmo. Ele procurou a professora Eliana do FMT e ele está querendo, já está adotando providências para recuperar essa nascente. Mas aí, só para concluir, esses empreendimentos, grandes empreendimentos imobiliários em Cuiabá, surgem na beira dos córregos, enfim. O que fazer com isso? Não tem o que fazer mais. Veja bem, hoje eles estão preocupados porque eles sabem que o Ministério Público tem mapeado as nascentes. E eu não descarto a hipótese de entrar com ações, inclusive para reverter canalizações. A minha teoria é tolerância zero. Reverter. Até a própria Prainha, é um absurdo que fizeram com a Prainha. Quer dizer, nós poderíamos ter no centro da cidade aquele córrego, né, que deságua no rio. Tem um prédio aqui perto do Grande Templo, né? Que é construído em cima de uma nascente, né? Prédio aqui. Um condomínio, É um condomínio, diz que tá cheio de promotor lá. O prédio lá, um monte de promotor que comprou apartamento sem levar em conta. Não, você levar em conta não. Comprou de boa fé, mas tudo bem, mas tá lá, né? Eu não sei. Sim, foi identificada uma nascente lá, realmente. Esse é o prédio que eu estou pensando. Mas, veja bem, todas as nascentes que nós identificamos, nós vamos entrar com as ações, vamos notificar, e agora com esse projeto até que você citou, Antero, vai nos ajudar muito. Mas temos o outro problema também, e que fique bem claro que os empreendedores sabem disso, e você citou muito bem, às vezes o município era muito omisso na expedição de alvarás. Omisso ou conivente, né? Mas não, pra você ver, teve um caso em que ele havia expedido as autorizações, aí com base com as nossas informações, ele reverteu isso e o empreendedor aceitou normalmente, cumpriu tudo. Então, às vezes, o empreendedor realmente é responsável. Às vezes ele faz os estudos, esconde algumas informações interessantes, mas o município ele precisaria agir com mais eficiência, com certeza. Promotor, tem uma pergunta aqui. Bom dia, Antero. No bairro Jardim Renascer, em Cuiabá, há uma nascente que era um grande lago, mas devido à invasão, ela está, aterraram ela, mas ela está viva, minando água. O que é que pode fazer nesse caso? Veja bem, essa daí foi uma das que foi identificada lá perto da UFMT, ali no Renascer, salvo engano. Como funciona? Lá não
tem aquela nascente pontual, aliás, Cuiabá, nós, Ministério Público de Cuiabá, né, aqui em Cuiabá, com a ajuda do FMT, nós conseguimos adotar esse critério científico até a identificação. Você pode ter uma nascente pontual, uma múltipla e uma difusa. No caso, quando falar um grande lago, porque para o empreendedor, né, e para os invasores, lagos são, né, eles impedem a urbanização, mas na verdade ele é importantíssimo para a recarga do aquífero, né, para o ciclo hidrológico. Então, naquele caso lá, é bem possível que sejam nascentes, uma nascente múltipla ou difusa. Olha, exatamente. Sabe que uma providência que Cuiabá tem que tomar, que São Paulo toma, por exemplo, eu vejo aí muitos prédios, por exemplo, o prédio aqui ao longo da avenida aqui, que vai para a Guia, estão fazendo um lançamento de um prédio ali. Monte Líbano. Não é no Monte Líbano, não. É depois da avenida, depois da estrada da Guia. Nós já identificamos naquele setor 3 nascentes aterradas. Uma delas nós desaterramos, saiu água e parece-me que vai dar um termo de ajustamento de conduta. Pois é, mas esse prédio aí, eles fizeram lá poço artesiano. O que eu quero dizer? É que não há uma regulamentação para furar poço artesiano em Cuiabá. Poço artesiano precisa ter autorização pública, porque senão daqui a pouco acaba a água no subsolo também. Não tem que ter isso? Tem, inclusive foi bem lembrado por você, Antero. Eu tenho um inquérito civil sobre isso e eu tenho subsídios dos professores, porque cada equipe tem 2 ou 3 ou 1 professor doutor que coordena aquela equipe. E os professores doutores de geologia e hidrogeologia, fizemos uma reunião, levaram essa questão, a importância de regulamentar. Então, já inclusive firmamos um termo de ajustamento de conduta que está na mão do Dr. Rogério Galo para assinar, regulamentando isso. Onde tiver disponibilidade de água, não poderá mais ter poço artesiano. E esses antigos vão ser fechados, né, a partir do momento que Águas Cuiabá falar não tem água, não pode mais ter poço. Nós temos, por exemplo, condomínios de luxo que 500 casas, 120 poços. E poço artesiano é uma forma, às vezes, de nem pagar água, e ela leva o consumo irracional da água e altera muito o ciclo hidrológico. Um dos motivos é porque a água do subsolo, ela transita no subsolo. Você faz um cone do poço, você bloqueia essa transição da água. Tem vários problemas que geram os poços artesianos. Ele tem que ser uma exceção, poço artesiano, e estava virando regra em Cuiabá, mas temos esse termo de ajustamento de conduta, está na mão do Dr. Rogério Galo para assinar e vai limitar essa questão dos poços artesianos em Cuiabá. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte, por gentileza, no ar. Bom dia, Antero, meu nome é Robson, falo aqui de Cuiabá. Pergunta ao nosso entrevistado se ele está ciente, se ele está acompanhando todo o processo de loteamento na região ali no Cochipó do Ouro, principalmente entre o trecho ali da ETA Tijucal até na Ponte de Ferro e passando um pouco da Ponte de Ferro também. Tem muita gente construindo ali, tem gente na beira do rio fazendo empreendimento, tem bares funcionando, enfim. Se ele acompanha, se ele monitora, se tem alguém olhando por isso aí, porque essa aí com certeza é uma das maiores propriedades que a gente precisa cuidar. Tem muita água limpa naquela região. Robson, muito obrigado pela sua participação. Promotor Gerson para responder para o Robson. O ouvinte tem razão, uma área de extremo interesse, até mesmo pela Lei 389, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela delimitou ou determinou que fossem delimitadas as áreas de segurança hídrica. E lá é uma área de segurança hídrica, perto da ETA. Porque se você, ou invasões ou empreendimentos, eles levam sedimentos para o rio, né, para o rio Cochipó, isso impede ou dificulta o abastecimento. E realmente atualmente estão ocorrendo muitas invasões lá, muitas ocupações irregulares. Nós já conseguimos, mediante ação civil pública ou mediante inquérito civil, conter algumas, mas o que a gente espera é que o município que deu o primeiro combate, com eficiência, e algumas ações a gente sabe que estão sendo levadas a cabo, agora não sabemos se com eficiência, mas realmente descobriram, né, aquele local. Mas é bom lá atuar agora, né? Não depois que estiver consolidado, né? Tem que tirar. Fazer que nem o Mauro Mendes fez quando foi prefeito.
o sujeito abria lá, já imediatamente ele acionava. Exatamente. Fiscalização, derrubava o barraco, tirava realmente o Mauro foi eficiente nisso. Foi eficiente. O município já está ciente disso. O município já está ciente dessas. Nisso, né? O município está ciente dessas invasões. O município, então, a gente espera que a SORP consiga exercer o poder de dever de polícia e retirá-los imediatamente. Porque, como vocês falaram, o Ministério Público depende de uma ação judicial, depende de instaurar um inquérito. Depende de tempo, né? E depende, inclusive, da SORP para identificar os invasores. O poder público tem essa possibilidade, não depende de decisão judicial, né? Não depende, não. Porque depende. em área de preservação permanente, em áreas. O poder público tem poder de polícia. Poder de polícia, vai lá e tira. Bom dia, Antero. Sou de Chapada, trabalho em Cuiabá. Vou e volto todos os dias. Interessante isso aqui, hein? Gostaria de saber, ao lado da Polícia Militar, no Trevo do Manso, está saindo um condomínio. Ali é uma vargem, brota água. Já cheguei a ver veado campeiro ali pastando. O nosso nobre promotor tem informação sobre isso, assinado João Paulo de Oliveira. Você vê que o povo gosta da questão ambiental. Tem mais compromisso com a questão ambiental que a gente imagina, né? Tem muito mais compromisso que os políticos. Os políticos é que não têm compromisso com a questão ambiental. Qual o nome dele? João Paulo de Oliveira. João Paulo, eu não tenho conhecimento. É aquela área de Cuiabá, né, da nossa promotoria. Eu sugiro que você baixe no seu celular o aplicativo Água para o Futuro. Tem Android e iOS. Por intermédio dele, você chega no local, tira a foto, ela irá com coordenada geográfica, vai chegar no meu e-mail, vai chegar no projeto. Nós mandamos uma equipe de geólogos lá que identifica se é uma área de várzea, se existem nascentes, se há necessidade de proteção, e a gente imediatamente já adota as medidas. Já tem funcionado, já temos várias pessoas, vários cidadãos que já comunicaram degradações através desse Água Futuro. Quer dizer, você nem precisa ir na promotoria, você tira a foto ela irá com coordenada geográfica para nós saberemos exatamente de onde você tirou essa foto. Então ensina passo a passo, porque eu sou, por exemplo, um analfabeto. O senhor falando isso para mim, eu não consigo baixar nada. Como que faz? Explica para nós como é que o João Paulo de Oliveira pode fazer para contribuir aí com o meio ambiente. Ele vai na loja, se for, depende do celular que ele tiver, né, ele vai na loja lá e abre o aplicativo Água para o Futuro. É gratuito, que é esse aqui, ó, esse aplicativo Água para o Futuro. Aí, aqui ele tem as nascentes identificadas já, todas as nascentes identificadas. Você coloca 2 tipos de mapa. Esse é o aplicativo que não existe no Brasil, modéstia à parte, né? E aí aqui, por exemplo, aqui nós estamos aqui. Olha aqui em volta daqui quantas nascentes tem, pra vocês terem uma ideia. Na proximidade da rádio, só para o pessoal entender. Só aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, tem 10 nascentes aqui em volta. No entorno da rádio, onde está a sede da Rádio Capital. Então, aí ele pode monitorar essas nascentes, o cidadão, ele pode, se houver degradação, ele comunica, então ele pode comunicar a nova nascente, ele comunicando a nova nascente, ó, ele envia a foto, né? Abre a câmera, ele espera alguns segundos, uns 2 minutos, para captar o sinal do GPS, tira a foto, manda pra gente. E isso tudo dentro do aplicativo. O aplicativo é autoexplicativo, né? Tem todas as explicações. E o monitoramento, você faz o monitoramento. No caso dele, ele pode comunicar a nova nascente, e se houver realmente a nova nascente, quando a gente colocar o marco geodésico, que o mundo inteiro vai saber que tem a nascente lá, estamos colocando o marco geodésico nas nascentes, a gente coloca com o nome do cidadão que identificou. Então, se não for nascente também, ele vai receber o e-mail. Então, ele pode fazer. Agora, o Antero perguntou como baixar. É só ir lá na loja. Ou na Apple Store ou na loja do Android lá, né? É o próprio que mandou a mensagem aqui? É o próprio João Paulo? Hein? Ele já mandou até uma foto aqui. Tem até patos selvagens nadando aqui. Ele manda foto com os patos nadando. Então, manda isso para o aplicativo. Pelo aplicativo. Pelo aplicativo, baixa o aplicativo. Como que é o nome do aplicativo? Água para o Futuro. Água para o Futuro. O Patrick tá baixando para mim, né, Patrick? Baixa. Vou ajudar o senhor a fiscalizar essa turma aí. Baixar aí? Nós estamos baixando aqui o aplicativo Água para o Futuro. Eu tô vendo a foto aqui.
Realmente o João Paulo, só de mandar a foto aqui, ele já é nerd nisso aqui. Não, ele não, é comprometido com a questão ambiental. Comprometido, tá. Aliás, nós não conseguiremos sucesso sem a ajuda da população, para denunciar, para fazer o monitoramento das nascentes, para comunicar novas nascentes. Tem nascente que, dado o nível de aterramento, você não tem noção, só essas pessoas que são de Cuiabá mesmo, aquelas nascentes culturais, já pescou lá. Igual o caso daquela senhora diarista, que a nascente é dentro do quarto dela. Foi um cidadão que comunicou, falou: tem uma nascente aqui. Realmente fomos lá, tinha uma nascente, água límpida lá no bairro Dom Aquino. Tá, tem uma última mensagem aqui, tá? Porque nós temos que encerrar a entrevista. Bom dia, Antero. Existe uma comunidade em Santo Antônio do Levegé em que os moradores de lá, cada um possui seu poço comum lá com 5 ou 7 metros. E a metade disso tem água para consumo no dia a dia. Ocorre que lá alguns moradores com maior poder aquisitivo começaram a perfurar poços artesianos. E isso está afetando o ciclo de água desses poços comuns. O MP pode fazer algo sobre isso? Abraço a todos e boa semana, Antero. É Sebastião. Muito obrigado, Sebastião. Promotor Gerson. Pode, Santo Antônio e Barão, inclusive na área urbana agora, eu e o colega Carlos que atuamos. Ele pode mandar via site para ouvidoria o e-mail com essa reclamação, com essa denúncia, né? Se instruída com fotos, se ele preferir, e colocar o nome daquelas pessoas que estão furando esses poços artesianos, que creio eu sejam clandestinos, e aí providências serão adotadas. Promotor Gerson Barbosa, infelizmente rádio é tempo e o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, mas o senhor pode falar aí o que eu deixei de perguntar. Sim, eu só aqui gostaria de aproveitar esse espaço, Antero, para falar que a primeira nascente do projeto vai ser recuperada, que será a Namorada do Ouro. É uma nascente que ela, além de proteger a APP, proteger a nascente, vai ter a possibilidade de visitação com pontes levantadas e também uma área, metade dela vai ser uma área verde urbana para a população fazer caminhada, recreação e lazer. Ali perto do Parque Massaro Okamura? Ela tem a Avenida Brasil, na outra atrás, né? Que lá existe uma nascente, inclusive com a contribuição, nós estamos reunindo muito com do Estopa, né? Da Serviços Urbanos e ele já derrubou as espécies invasoras, né? E a partir agora de outubro ele vai iniciar a fazer a calçada em volta, a pista de caminhada, então aqui lá vai ser, a gente quer que seja modelo. Já fizemos levantamento de drone, mosaicos, modelo digital de elevação, que nós temos todo esse aparato, né, no projeto, então vai ser a primeira nascente a ser recuperada. Promotor Gerson Barbosa, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Parabéns e que o senhor continue fazendo muito pelo meio ambiente. Aliás, o seguinte: político que quiser ganhar meu voto na próxima eleição tem que discutir a questão ambiental. Tá na hora, mais do que na hora, passou na hora de discutir a questão ambiental. Chega de quem tem dinheiro mandar realmente na possibilidade de destruir a vida. Muito obrigado, promotor Gerson.